Oi, crianças, paz do Senhor, tudo bem? Aqui é a tia Thaís, né? Como vocês já sabem, todas as semanas nós temos um encontro marcado, não é mesmo? Porque juntinho, crianças, nós estamos aprendendo sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, né? Vocês estão em casa, não está tendo escola dominical para as crianças, né? Então a gente tem aprendido juntinhos a palavra do Senhor. E aí, crianças, vocês estão bem? Hoje eu quero falar sobre alguma coisa para vocês. Eu quero falar sobre amigos. Lembra que nós estamos aprendendo sobre os amigos de Deus do Novo Testamento, né? Então, você gosta de ter amigos? Com certeza, todos nós gostamos de ter amigos, gostamos de receber visita, gostamos de visitar alguém, não é mesmo? E hoje eu vou falar sobre amigos. Você tem muitos amigos? Ai, tia, eu não tenho muito amigo, mas se você tiver um amigo verdadeiro, isso é muito importante. O papai e a mamãe também são seus amigos, o vovô, a vovó, a tia, né? E mais do que isso, crianças, Jesus é o nosso melhor amigo, porque sabe, alguns amigos podem decepcionar uns aos outros, mas Jesus não. Então, que você possa ter Jesus como seu melhor amigo, tá bom? Mas, para entrar na nossa história de hoje, né, eu quero falar para vocês que Jesus também teve muitos amigos aqui na Terra. Você sabe qual os nomes dos homens que eram 12, que andavam com Jesus aqui no tempo que Jesus teve uma missão muito importante aqui na Terra? Discípulos, né? Você sabe os nomes dos discípulos de Jesus? Às vezes a gente sabe os três mais conhecidos, Pedro, Tiago e João, né? Ainda mais pelo corinho, Pedro, Tiago e João no barquinho, não é mesmo? Mas aqui, ó, eu vou falar para vocês o nome de todos os discípulos. Vamos lá? Ó, esse daqui é o André, tá? André, Tiago, João, Bartolomeu, Pedro, Felipe, Tiago de novo, né? Simão Zelote, Mateus, Tomé, Judas, eram 2 Judas, tá, crianças? Judas, conhecido também como Tadeu, e Judas Iscariote. Olha a cara do Judas Iscariote, crianças. Crianças, Jesus então teve 12 discípulos, e esses discípulos eram amigos de Jesus. Onde Jesus estava, esses discípulos estavam juntos, né? Eles comiam juntos, viajavam juntos, faziam juntamente com Jesus aqui a missão na terra. Mas, crianças, o título da nossa lição de hoje é muito triste, porque nós vamos falar sobre o amigo que traiu Jesus, o amigo que entregou Jesus para os homens prenderem ele. Então, é uma história um pouquinho triste, me deixou muito chateada essa história, mas é o que realmente aconteceu, né? Então, vamos aprender juntinho a palavra de Deus? Tia, mas eu preciso aprender essa história? Sim, precisa, por quê? Porque na Bíblia tem escrito muitas coisas, muitas histórias do que deu certo, do que deu errado, de pessoas que honraram a Deus, de pessoas que desonraram a Deus. E todas as vidas dessas pessoas são o que para nós? São exemplo, crianças, exemplos a serem seguidos e exemplos a não serem seguidos, né? Então a gente aprende com a vida de cada um deles. E nós hoje vamos estar aprendendo sobre Judas, o amigo que traiu Jesus. Mas antes de começar, eu quero cantar um corinho com vocês, tá bom? Eu quero cantar um corinho, é muito conhecido, pelo menos na minha infância ele foi muito conhecido, né? Fala sobre bater na porta do coração. É assim, ó. Toque, 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 alguém bate na porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. Quem será que é? É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Crianças, o que o mal quer fazer no nosso coração? Ele geralmente vem de mansinho, querendo somente um lugarzinho. Sabe o que é? É uma mentirinha, é uma fofoquinha, é uma briguinha, é preguiça, é engano, né, crianças? É desobediência, é falar palavrão. Ele vem querendo um lugarzinho lá na onde?
no nosso coração. Mas o que nós vamos falar para o mal? Não, não, não. Você não pode entrar. Vamos continuar a musiquinha? Toque, 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 alguém bate na porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. Quem será, crianças? É Jesus, querendo a casa toda. Sim, 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 ó, vem em mim morar. É Jesus, querendo a casa toda. Sim, 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 ó, vem em mim morar. Sim, 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 ó, vem em mim morar. Você sabia que Jesus não quer somente um cantinho do seu coração? Não quer apenas que você... eu vou na igreja de vez em quando. Eu li a Bíblia de vez em quando. Eu sou meio cristão. Não, Jesus, ele quer a casa toda. Jesus quer todo o seu coração, porque quando Jesus preenche toda a sua vida, todo o seu coração, não sobra nenhum espacinho para o mal entrar. Tá bom? E aí, vamos então aprender a nossa história? Crianças, nós sabemos que Jesus andou aqui na terra, né, com os discípulos, como a tia já falou. Então, crianças, estava se aproximando o fim. Por quê? Porque Jesus veio na terra realmente com uma missão. A missão dele era ser entregue na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida. Por quê? Vocês lembram que antigamente, todas as vezes que alguém pecava, a gente aprendeu sobre o tabernáculo faz pouco tempo. Todas as vezes que alguém pecava, pegava um cordeirinho e oferecia como um sacrifício no altar, né, pedindo perdão pelos pecados. Mas o que acontece? Todas as vezes que a pessoa pecava, tinha que pegar outro carneirinho, outro cordeirinho e sacrificar. Então Jesus veio para morrer de uma vez por todas, porque a partir do momento que Jesus morreu na cruz, crianças, não precisou mais cordeirinho nenhum, não precisou mais sacrifício nenhum dessa maneira, porque Jesus foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi e é, né? Então, depois de 3 anos que Jesus já estava com os discípulos, andando para aquelas terras de Jerusalém, Judéia, Galileia, andando para todos aqueles lugares e falando sobre o céu, Jesus sabia que estava se aproximando, crianças, o momento da sua morte. Sabe, crianças, foi uma das mortes mais terríveis que a gente já pode contemplar, né? Porque foi morte por crucificação. Jesus foi assassinado por aqueles homens muito maus. E Jesus sabia que estava chegando aquele momento. Sabe, crianças, Jesus então, juntamente com os seus discípulos, foram comemorar a Páscoa, né? Que foi uma ceia. Ali eles comeram pão, eles beberam vinho e Jesus ali falou para os discípulos que um deles iria trair Jesus. Sabe, crianças, os discípulos ficaram meio assustados. Eles diziam, será que sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu que vou trair Jesus? Mas sabe, crianças, existia um discípulo que ele é chamado de discípulo do amor. Ele, crianças, gostava de deitar no colo de Jesus, assim. Ele ouvia as batidas do coração de Jesus. Ele amava demais Jesus. Por isso que ele era chamado discípulo do amor. Vamos ver, cadê o João aqui? Tiago, Felipe, Judas, Matias. Ai, gente, cadê o João? João, tá aqui, demorei para achar, né? João, discípulo do amor. Enquanto todos os discípulos estavam perguntando, será que sou eu? Será que sou eu? João, encostado no peito de Jesus, ele pergunta, quem é, Senhor? Porque ele tinha certeza que ele não seria. Porque ele amava a Deus tanto que ele tinha certeza que ele não seria o traidor. Mas sabe, crianças, ali tinha um homem que estava com a cabeça muito longe, cheia de planos. A gente vai acompanhar um pouquinho dessa história na Bíblia, né? Que está em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 3 diz assim, ó. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, que era um dos 12. Que entrou em Judas, crianças? Satanás, o inimigo. E ele foi entender-se com os principais dos sacerdotes e capitães sobre como ele entregaria Jesus. O inimigo entrou
entrou no coração de Judas, o inimigo entrou na mente de Judas e ele já começou, ele foi conversar com os principais dos capitães para falar para eles como que ele poderia entregar Jesus. Então aqueles homens se alegraram, porque uma pessoa de perto de Jesus ia estar traindo ele. Então eles combinaram em lhe dar, sabe o que, crianças? Dinheiro. Judas concordou e ele buscava uma boa ocasião de entregar Jesus sem tumulto. Então, crianças, olha só, a gente vê aqui que Judas procurou aqueles homens e foi falar para eles que ele entregaria Jesus, né? Ele iria trair Jesus em troca do quê, crianças? Em troca de dinheiro, em troca de 30 moedas de prata. Sabe, você se lembra da nossa aula anterior? A gente viu uma história de uma mulher que num jantar ela derramou aos pés de Jesus o quê? Um perfume caríssimo. Ela doou um presente muito especial para Jesus. Vocês lembram de Maria? Né? Ela deu para Jesus algo muito precioso. E quem que estava ali e ficou reclamando? Crianças, vocês se lembram? Que ele falou assim, ó: esse perfume poderia ter sido vendido e o dinheiro ter dado para os pobres. Isso é um desperdício de dinheiro. Vocês lembram? Era Judas, porque, crianças, ele era o tesoureiro do ministério de Jesus. E a Bíblia fala que ele roubava o dinheiro que estava ali, que era doado para as pessoas. Então, crianças, Judas andou muito tempo, 3 anos com Jesus, mas Judas não viu a luz de Jesus. Judas estava caminhando com Jesus, mas ele estava com o coração fechado. Tanto que em tudo que Jesus fazia com seus discípulos, o nome de Judas praticamente nem é mencionado. A gente vê um pouquinho da história dele aqui quando Maria derrama aquele perfume aos pés de Jesus, que a gente vê que ele já reclamou daquela situação, né? Então a gente já conhece um pouco do coração desse homem. Então, crianças, Jesus, depois que ele comemorou a ceia com os discípulos, ele subiu para um monte para orar. Os discípulos foram juntamente com ele. Chegando lá, Jesus deixou os discípulos e ele se afastou um pouco e ele foi orar. Crianças, ele foi orar, falar com Deus. A alma de Jesus estava muito angustiada, porque ele sabia que a morte que ele iria passar, crianças, era uma morte muito dolorosa, era uma morte muito terrível, sabe? Jesus ia ser açoitado com chicotes. Jesus recebeu uma coroa de espinho na sua cabeça. Jesus foi cuspido, esbofeteado. Por causa do que, crianças? Por causa de mim e por causa de você. Para que ele pudesse limpar o nosso coração. Para que ele pudesse ligar as nossas vidas novamente com Deus. Então, crianças, nós devemos, às vezes, parar e meditar no sacrifício de Jesus pelas nossas vidas. Então, enquanto Jesus estava ali orando, a Bíblia fala que o suor de Jesus se transformou em gotas de sangue. Só uma pessoa com muita agonia que consegue suar desse jeito. O suor transformou em sangue. E ele falava: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. E sabe, crianças, enquanto Jesus estava ali orando, ele levantou e foi ver os discípulos. Sabe o que os discípulos, que eram amigos de Jesus, estavam fazendo, crianças? Eles estavam dormindo. Aí Jesus acordou eles e falou assim: nossa, vocês não podem orar nem uma hora comigo? Jesus acordou eles e voltou para orar um pouquinho mais distante sozinho de novo. E Jesus disse as mesmas palavras: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E quando Jesus voltou, os discípulos estavam novamente dormindo. Mas Jesus acordou eles e disse: acordem, levantem, porque vem aí aquele que me trai. Sabe, crianças, os discípulos se levantaram e de repente chegou uma multidão, vários soldados, eles estavam com espadas, eles estavam com porrete, eles estavam preparados para prender a Jesus. E aí Judas tinha dado um sinal para aqueles homens. Ele disse assim, aquele que eu beijar, esse é Jesus, vocês vão e prendam. Crianças, sabe, como a gente está aprendendo sobre amigos, né? Eu vou ler para vocês aqui na Bíblia, em Lucas, em Mateus, no capítulo 26, no versículo 49, diz assim,
E logo Judas aproximou-se de Jesus, ele disse: "Salve, mestre!" E o beijou. Crianças, você sabe o que Jesus respondeu para Judas? Jesus poderia ter falado: "Seu traidor, você está me entregando. Eu sabia que você ia fazer isso comigo. Como assim você pôde me trair?" Sabe, crianças, aqui na Bíblia, o que está escrito? Jesus, porém, lhe disse: "Amigo, para que vieste?" Jesus chamou Judas de amigo. Amigo, para que vieste? E no outro livro está escrito assim, ó: "Com beijos trai a Jesus, Judas." Com beijo você está me traindo. Jesus queria fazer com que Judas prestasse atenção no ato que ele estava fazendo. Mas ele estava mais interessado no que, crianças? No dinheiro. E por que tudo isso, crianças? Porque ele tinha permitido que o mal entrasse no coração dele. Crianças, mas Pedro, cheio de raiva de ver aquele momento, a Bíblia fala que ele pegou a espada, crianças, e foi para cima daqueles soldados, e ele queria cortar a cabeça de um soldado, mas o servo do sumo sacerdote, ele se esquivou e pegou a orelha, arrancou a orelha de Malco fora, e a orelha dele caiu lá no chão. Mas Jesus disse: "Pedro, guarda a espada." E Jesus pega aquela orelha e coloca novamente naquele homem, colando, cicatrizando aquela orelha, até no momento que Jesus estava sendo preso, até o momento que Jesus estava encaminhando para o Calvário. Jesus oferece amor, Jesus oferece perdão, Jesus cura aquele homem. Crianças, mas chegou o momento da crucificação. Aqueles homens prenderam Jesus, aqueles homens açoitaram nosso mestre, e Jesus então foi encaminhado para a cruz. E ali, crianças, ele foi crucificado no meio de 2 ladrões, e ele entregou a sua vida pelas nossas vidas. Crianças, que história tão triste, não é? Então, assim, o nosso coração dói muito de saber que o nosso Jesus, o nosso mestre, veio oferecer esse sacrifício tão grande por causa do meu pecado e por causa do seu pecado. Mas não é motivo de tristeza, porque ele ressuscitou. A Bíblia diz, crianças, que no 3º dia o nosso Jesus ressuscitou. Ele vive novamente. Então nós temos hoje a oportunidade de falarmos com Deus. Quando nós dobramos os nossos joelhos e falamos com Ele, Ele nos ouve. Jesus ouve a nossa oração. Pai, ouve a nossa oração, né? Então que você possa meditar em tudo isso que a tia falou para você, que você não deixe, criança, o inimigo entrar aonde? No seu coração, com pecadinho que seja. E sabe, muitas coisas deste mundo querem sujar a nossa mente, querem sujar o nosso coração, mas qual é a nossa resposta? Qual é a sua resposta? Não, no meu coração não, porque aqui já tem dono, Jesus já mora aqui. Então eu me despeço de vocês, agradecendo por esse momento que passamos juntos e falando: crianças, não se esqueçam, Jesus te ama, seja um amigo de Jesus, né? Que Deus possa abençoar você e a tua casa, e até a próxima. Tchau!